essenciais. A sessão será gravada e o link será disponibilizado para quem já se registou. No chat desta reunião tem ainda o link para se registar caso não o tenha feito. Relembro que apenas serão recolhidas as intervenções feitas no chat, excluindo vozes e imagens dos participantes. Caso não aceite a gravação da imagem, deve desligar a câmara. Aproveitamos para dizer que esta sessão é considerada uma certificação válida junto do nosso Centro de Educadores da Microsoft, podendo contribuir para que se tornem educadores inovadores Microsoft. Apenas necessitam de resgatar este código que também, posteriormente, será colocado no chat. Encontramos-nos assim na última sessão da série de Uma Escola com os Olhos no Futuro. Hoje iremos dedicar-nos à dimensão organizacional do Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas, PAD. Desta forma, passo a palavra à responsável da Mindset Plus, Adelaide Franco. Obrigada, Joana. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou convosco nesta última sessão desta iniciativa que se chama Uma Escola com os Olhos no Futuro. A Joana já referiu que passámos por um conjunto de sessões desde setembro que estamos a falar de transição digital na educação. Em setembro, para aqueles que connosco estiveram, recordam-se que partilhámos os resultados daquilo que foi o relatório da OCDE Digital Education Outlook de junho de 2021 e partilhámos aquilo que são as tecnologias emergentes com grande impacto na educação, designadamente a inteligência artificial, a robótica e o blockchain. Em outubro falámos do Plano de Ação de Desenvolvimento Digital e em particular da sua dimensão tecnologias digitais e falámos em ambientes digitais seguros e protegidos, falámos também em sistemas de gestão e infraestrutura, trouxemos também o contributo daquilo que devem ser as plataformas digitais inteligentes, ou seja, aquelas plataformas que colaboram entre diversos setores. O mês passado, também com muitos oradores convidados, estivemos a trabalhar a dimensão pedagógica. Tivemos dois temas principais, por um lado aquilo que são os ambientes híbridos de aprendizagem e falámos também das ferramentas de aprendizagem a pensar concretamente nos alunos e na transformação da educação. Vamos hoje falar sobre a dimensão organizacional. Eu diria que é uma dimensão no conjunto daquilo que são as dimensões do PAD, talvez aquela que é menos falada, que é menos trabalhada, e queremos trazer aqui um conjunto de contributos para essa reflexão. Como sabem, as três dimensões, ou se quiserem, as três temáticas que estão incluídas no PAD, eu pedi à Joana o favor de passar o slide, são dimensões que estão relacionadas com a liderança, com o trabalho colaborativo, mas sobretudo o trabalho colaborativo que tem a ver com os professores e o desenvolvimento profissional contínuo, ou seja, também a dimensão da capacitação Ainda não, Joana, está bem um bocadinho para trás? Obrigada. E o desenvolvimento profissional contínuo, que também, sobretudo, tem a ver com os professores, designadamente aquele grande plano de capacitação digital dos professores. Aquilo que vos trazemos é, no fundo, uma questão que nos parece importante. Será que o contributo das tecnologias digitais se esgota nestas três dimensões? Ou haverá outros aspectos que são importantes para que as escolas possam beneficiar daquilo que é o seu potencial das tecnologias? No slide seguinte, nós vamos ver que a nossa proposta é também olhar para a escola enquanto uma organização. Ela também tem três dimensões, não as do PAD, mas três dimensões de gestão, que suportam a sua liderança e a visão estratégica. Tem a ver com a gestão das pessoas, com como é que a escola e os seus dirigentes escolhem e cuidam das suas pessoas, dos seus alunos, dos seus funcionários, da sua comunidade educativa. Tem naturalmente aquela dimensão da gestão que é mais importante, que é aquela em que as pessoas estão mais relacionadas, é a gestão pedagógica. E temos, finalmente, a gestão da escola, no seu aspecto mais funcional, mais organizacional, mas tudo isto tem que ser assente nos seus princípios e valores e na cultura. E, no fundo, a dimensão organizacional traz com ela a sustentação e a visão para tudo aquilo que depois são as decisões em termos pedagógicos e em termos da tecnologia digital. Nós trazemos aqui três áreas principais de reflexão.
Uma liderança transparente, que é um princípio e um valor que pensamos que que todas as escolas devem ter, onde a partilha da comunicação e a colaboração é um valor principal. E trazemos alguns exemplos neste aspecto. Pensamos também na escola enquanto uma escola ágil em termos daquilo que são as suas respostas nos seus processos, com uma preocupação de diminuir a burocracia e, sobretudo, devolvendo tempo às suas pessoas, aos seus professores, que muitas vezes são consumidos com tarefas administrativas e que lhes retira a energia para se dedicarem àquilo que melhor sabem fazer, é acompanhar os seus alunos e motivá-los. E, por último, uma dimensão também importante que tem a ver com a informação, a forma como a informação se transforma em conhecimento e tornando-se conhecimento torna também possível que os seus diretores, as suas equipas diretivas e os seus professores sejam capazes de tomar decisões mais sustentadas. Portanto, estas 3 áreas são aquelas que vos trazemos com um conjunto de convidados que desde logo agradeço a presença. Temos do Grupamento de Escolas de Anselmo de Andrade, o professor Carlos Almeida e Mafalda Rodrigues, respectivamente diretor e subdiretor deste Agrupamento de Escolas. Temos o professor Jorge Braga, fundador da Somos Solução. Imagino que conhecem esta associação que tem desempenhado um papel importantíssimo no apoio aos professores, designadamente durante a pandemia. Temos o Manuel Dias também, o National Technology Officer da Microsoft, que vai nos falar também de inteligência artificial, mas de alguma forma do Power BI. E convidamos outros agentes e outros membros da comunidade educativa para trabalharem connosco. Um encarregado de educação, que por acaso também é professor, o Luís Costa, que está nos Açores e tem os seus filhos na escola EB1 Rabo de Peixe dos Açores. E temos um aluno, naturalmente, o Pedro Pinto, que é do Agrupamento de Escolas José Estevão, e que também vai dar o seu testemunho a propósito desta escola transparente, onde é possível partilhar informação com todos. Finalmente também teremos o professor Luís Nunes, que vai acompanhar desta mesma escola, que irá também connosco trocar impressões. Eu vou calar-me, já o devia ter feito há mais tempo, vejo os meus 7 minutos e agora é tempo de passar a palavra, em primeiro lugar, ao professor Carlos Almeida, como disse, que é o diretor do Grupamento de Escolas Anselmo de Andrade. Sei que é um diretor que tem uma atenção particular com esta dimensão organizacional, que está no coração também, e que enquanto membro de um conjunto de escolas que estão do Conselho de Almada, tem agora uma preocupação fundamental com esta dimensão. Gostava de ouvir aquilo que pensa sobre as questões estratégicas e sei que está a fazer alguns trabalhos, aliás, alguns deles vamos mostrar aqui a propósito deste tema. Bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, doutora Adelaide. Quero começar esta minha primeira intervenção por agradecer à doutora Adelaide Franco o convite de poder estar hoje aqui, assim como à Microsoft. E quero cumprimentar desde já os restantes oradores da tarde de hoje, bem como aqueles que se juntaram a nós. Já são cerca de 237 que se juntaram a nós esta tarde para aqui discutirmos este assunto. O objetivo aqui desta participação visa 2 objetivos. Primeiro, mostrar qual é a visão estratégica dos agrupamentos de escolas do Conselho de Almada sobre a dimensão organizacional do PAD, ou seja, do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas, e também mostrar, em particular, a experiência que temos aqui no Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, num projeto piloto que se iniciou há muito pouco tempo. Queria começar esta minha intervenção por recordar que no início da primavera de 2021, foi a última nossa primavera, o Ministério da Educação, através da DGE, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, desafiou todos os agrupamentos e escolas do país a elaborarem um PAD, no fundo, a elaborarem um plano de ação para o desenvolvimento digital dos seus agrupamentos ou escolas, com as 3 dimensões que a doutora Adelaide já referiu hoje, a dimensão tecnológica e digital, a dimensão pedagógica e a organizacional de que hoje nos estamos a ocupar. Nós aqui no Conselho de Almada, no conjunto dos 15 diretores, no âmbito do projeto Novos Tempos para Aprender, que está no seu 3º ano de implementação, em conjunto com a doutora Adelaide Franco, temos uma lógica de trabalho que se vinha a desenvolver nos 2 últimos anos, e eu estou agora a reportar à primavera deste ano, onde começámos a desenvolver, quando surgiu este desafio da DGE, uma visão estratégica comum com valores e princípios de ação ao nível do PAD de cada um dos agrupamentos de escolas deste Conselho. Claro que
cada escola e cada agrupamento construiu o seu PAD, eles não perderam a sua identidade própria. Contudo, aqui o objetivo do Conselho e do nosso trabalho conjunto era garantir que houvesse uma matriz comum, ou digamos que houvesse um ADN dos PADs do Conselho de Almada. Esta matriz comum teria, no nosso entender, que refletir a nova visão de currículo, com repercussões, obviamente, no papel do professor e também ao nível do ritmo e do tipo de trabalho dos professores na escola. De alguma forma, promover aqui uma disrupção do tradicional papel do professor na escola, também que a pandemia, no fundo, veio reconfigurar ou acelerar esta alteração. Ora, dentro dos 15 diretores, nós privilegiámos, dividimos trabalho no projeto Novos Tempos para Aprender, e a mim coube-me ser nomeado para ser responsável desta área. Curiosamente, ao mesmo tempo, e nesta primavera, foi o tempo em que aqui no agrupamento estávamos exatamente a redefinir o nosso projeto educativo. E, portanto, juntámos 2 em 1 e foi possível incorporar esta dimensão no próprio documento que rege os princípios orientadores da ação do agrupamento. E por isso, quando definimos esta estratégia no agrupamento, fizemos-la com uma lógica de pensamento de forma a que o digital pudesse, ou na nossa opinião, deveria levar aqui a 4 coisas pelo menos. Por um lado, a promover o desenvolvimento do trabalho colaborativo entre os diferentes níveis de liderança dentro do agrupamento. O digital também devia melhorar, no nosso entender, os mecanismos de comunicação interna e externa. O digital devia ainda promover o planeamento, a organização e a articulação dos e nos processos, com o objetivo de otimizar o trabalho dos serviços administrativos, da direção, dos professores, dos diretores de turma, dos coordenadores de departamento, enfim, das diferentes estruturas intermédias do agrupamento. E, por último, devia ainda ajudar-nos a melhorar os resultados académicos dos alunos, sem nos esquecer que também devia ser promotor de mais inclusão para todos. E esta também é uma área de que os Novos Tempos para Aprender, o projeto Novos Tempos para Aprender, também desenvolve. Em suma, o que é que pretendíamos aqui fazer? Libertar cada colaborador da organização, com particular relevância para os professores, mas não só, para que houvesse um menor esforço burocrático, ou seja, um menor tempo investido nas tarefas burocráticas, mas sem comprometer a obtenção de dados consolidados que pudessem, então, depois refletir em tomadas de decisão com base nesses dados fundamentados, permitindo que as decisões fossem feitas não em impressões ou em feelings. Às vezes nas escolas temos muito hábito de decidir, eu acho que, ou parece-me que, mas não, que obtivéssemos dados, nos permitissem ter, no fundo, decisões que fossem fundamentadas nesses dados objetivos. No fundo, o objetivo aqui é passar a uma cultura digital dentro das escolas, porque os PADs inicialmente começaram por se preocupar com a literacia digital e muitas das ações dos PADs das escolas visavam a literacia digital dos diferentes intervenientes. Ora bem, aqui, portanto, o objetivo é usar o digital para simplificar e automatizar processos, diminuindo assim a carga burocrática com uma perspectiva organizacional. E, portanto, penso que é um grande desafio nesta área do PAD com que as escolas hoje se confrontam. Mas, porque em Almada gostamos muito de desafios, os agrupamentos de escolas, todos da Almada, e aqui o meu em particular, a Ação de Andrade, começou a desenvolver, como eu vos disse, nos últimos tempos, e estamos a falar mesmo nos últimos tempos, estamos a falar de aproximadamente 2 a 3 semanas, um projeto piloto que vos será apresentado já de seguida. Obrigado. Muito obrigada, professor Carlos. Vamos agora ouvir falar de quem está com dedicação e pelo que eu percebi, o entusiasmo a trabalhar neste projeto piloto. É a professora Mafalda Rodrigues, que é subdiretora do Agrupamento de Escolas da Anselmo de Andrade e que connosco começou a pensar, no fundo, como é que se pode começar a simplificar processos, muitos deles já antigos nas escolas. Qual é este caminho que nos leva a questionar processos e no fundo, só na fase final, tentar que, de facto, tudo seja mais fácil através do digital? Senhora Mafalda, faz favor. Bem-vinda. Boa tarde a todos. É com muito gosto que me encontro hoje aqui convosco para partilhar aquilo que tem sido o nosso trabalho.
Nós selecionamos, portanto, o procedimento das visitas de estudo para começarmos a iniciar este projeto. Para que consigamos simplificar, nós temos que começar por fazer a análise do procedimento que temos agora e fazer uma análise completa. Portanto, nós começamos por construir um fluxograma, portanto, no fundo, com todo o procedimento desde o início até ao fim. Eu posso descrever esse procedimento. Portanto, nós começamos com a sugestão da visita de estudo pelo professor. Essa sugestão de visita de estudo é incluída no plano anual de atividades, que vai, em primeiro lugar, em aprovação a pedagógico. Portanto, depois dessa aprovação, esse pedido de visita vai entrar de seguida nos serviços administrativos, para que se possa fazer um tratamento a nível de estatístico, a nível de alunos com ASE, solicitação de alguns orçamentos caso a visita de estudo contemple a utilização de um autocarro, e depois volta novamente à aprovação, neste caso pela direção, mais propriamente pelo diretor. Depois de estar validada, é então pedido ao encarregado de educação que faça a autorização dessa visita de estudo. Portanto, depois de nós termos a autorização do encarregado de educação, o processo volta a entrar novamente nos serviços administrativos e aqui vamos fazer a reserva do transporte, vamos tratar do seguro e de algumas declarações, nomeadamente a de idoneidade, que os professores têm que se fazer acompanhar quando se deslocam com os alunos. Depois há um momento da realização da visita e após essa realização da visita volta novamente o processo a ser voltado, neste caso, para o aluno, e é o aluno que vai fazer a avaliação da visita, o que é que sentiu durante a realização da mesma e o que aprendeu, se acha que foi ao encontro ou não dos objetivos. Portanto, tudo isso também já terá sido falado antes pelo professor numa aula de preparação para essa visita. Finalmente, é elaborado um relatório pelo professor, fazendo a avaliação da mesma. Ora, este processo é um processo que é um bocadinho moroso, não é nada fácil, porque acaba por ser um processo muito burocrático, mas, no fundo, o facto de nós nos sentarmos e pensarmos este processo e ter que o discriminar, como eu agora fiz, acaba por nos dar logo a perceber que existem aqui algumas etapas que podem ser simplificadas e na realidade é isso que nós pretendemos, é simplificar ao máximo o processo. E então começamos por introduzir os dados, portanto, numa grelha onde já podem ver que nós chamamos a gestão digital, onde na realidade nós introduzimos todos os dados, portanto, desde os alunos que têm ASE, os que não têm ASE, se têm ASE, se é escalão A, se é escalão B. Temos também uma coluna onde nós colocamos se a deslocação, por exemplo, é a pé, se é de autocarro, se é de metro. E, no fundo, todos os dados que nós conseguimos colocar nesta grelha podem ser logo trabalhados e os resultados, no fundo, são logo visíveis, porque eu posso consultar a grelha, aplico os filtros que são possíveis e que já se encontram na grelha, que são colocados depois por nós, quando estamos a fazer, portanto, toda a introdução de dados, que ao início pode ser um bocadinho trabalhoso, mas, no fundo, compensa bastante o trabalho investido, porque os resultados são notórios, não é? Como podem ver, nós aplicamos os filtros e de imediato nós conseguimos perceber
Por exemplo, quantos alunos com escalão A participaram nesta visita? Como é que a visita se realizou? E tudo isso é de muito mais fácil consulta do que o procedimento, no fundo, como ele estava inicialmente, que era no fundo um procedimento com base no papel. Nós usávamos muito o papel, não é? Dava a entrada dos documentos na secretaria e no fundo tornava-se repetitivo. O que acontece neste caso é que nós conseguimos entrar aqui e conseguimos logo fazer uma análise detalhada e até mesmo estatística e conseguimos obter os gráficos. Claro que aquilo que nós vimos aqui vai requerer algum investimento, não é? Da nossa parte, mas eu penso que é bastante benéfico e facilita bastante o trabalho de todos, quer da direção, quer dos professores, dos serviços administrativos e de todos os envolvidos. Eu espero. Obrigada, professora Mafalda. O investimento, para sermos claros, é de tempo. De tempo, é um investimento sim, de tempo. investimento de tempo. Mas que compensa, doutora Adelaide, mas que compensa. É verdade. Eu sou testemunho, porque acompanhei também este trabalho com a professora Mafalda e com o Paulo Gafanha, aquilo que é um processo que na maior parte das escolas não está habituada a fazer, que é ter algum sentido crítico, parar e ter algum sentido crítico relativamente à forma como trabalha. E foi evidente, quando começámos todos a colocar todos estes passos, percebemos que havia, no quarto passo, continuávamos a pedir às pessoas para preencherem os mesmos dados, havia alguns passos que nem sequer valia a pena estarem ali, podiam ser eliminados, e portanto um processo que era um consumidor de energias, de tempo, tornou-se de facto mais fácil. Muito obrigada pela sua participação. E é agora a altura de falar com o professor Jorge Braga, bem-vindo também, porque estamos a falar no fundo daquilo que é uma necessidade das escolas estarem preparadas para entrar nesta dimensão organizacional, é de olhar de uma certa forma para aquilo que fazem com sentido crítico e de olharem para os dados que têm e para a informação que têm com uma outra perspectiva. Sente no trabalho que tem desenvolvido, sente que é este o caminho que as escolas têm estado a seguir? Muitas vezes há argumentos, não temos recursos, precisamos de mais, mas neste caso a ideia é fazer melhor com o mesmo. Bem-vindo, a sua palavra. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Eu de facto sou um dos fundadores da Somos Solução, somos um conjunto de professores, tentamos logo desde o início dar um bocadinho de apoio aos nossos colegas professores nestas atividades, não apenas na atividade pedagógica, mas também nesta atividade de gestão administrativa ou burocrática da organização. É óbvio para todos nós que é de facto um problema de recursos. Nós temos é um problema de recursos que se repete. Não é aquela velha história de não termos papel para a fotocopiadora. É o facto de não termos fotocopiadoras há muitos anos. E é um bocado isso que acontece neste nível. E esse problema de recursos também se traduz nisto, também se traduz nesta análise que foi agora também explicada do que são processos e como é que se podem simplificar esses processos. Nós, dentro da organização, como vemos no próximo slide, tentamos fazer logo isso, ou seja, o que vocês estão a ver neste momento é um exemplo daquilo que é uma análise de um evento nosso dentro de um dashboard Power BI, ou seja, nós tentamos usar os dados logo desde a origem para termos uma percepção sobre aquilo que nos acompanham e muitas vezes, infelizmente, nas escolas, nós temos uma excessiva dependência do papel, como era há bocado bem dito. Há uma excessiva dependência, mais até do que o papel, do documento. E acabamos por esquecer um bocadinho essa importância fulcral dos dados no apoio à tomada de decisão. Quando nós tentamos fazer decisões dentro de uma escola com dados, naturalmente essas decisões têm que ser transparentes. E esses dados, e convém não esquecer isso, não são da escola. Esses dados são dos encarregados de educação e são dos alunos. O Regulamento Geral de Proteção de Dados tenta garantir isso e tenta implementar isso. Um outro exemplo que eu também vos trazia é um exemplo já mais virado para a minha escola em particular, a escola onde eu trabalho em particular, em que temos precisamente uma análise de 175 mil notas, mais coisa, menos coisa.
Estamos a falar dos dados desde 2000 a 2010, talvez. E que há aqui uma decisão que a gente toma logo e que olha para estes dados e percebe logo que estamos a falar de uma escala de 0 a 20 e se calhar ali o 9 valores acaba por ser, se repararem agora tem uma distribuição normal e que se calhar não deveria ter, mas acaba por não ter, e temos aquela clássica nota 9, que é uma nota que geralmente as pessoas têm uma certa relutância em dar, e com razão, porque é bastante complexo, se calhar, dar um 9 a um aluno e não tentar puxar um bocadinho para cima, e temos a capacidade de fazer essa análise turma a turma, disciplina a disciplina. É essa transparência, como bem diziam há bocado, de dados que permite tomar decisões e permite que as escolas cresçam. Nós não conseguimos evoluir sem diagnosticar os problemas, sem perceber de onde é que vêm os problemas. Obviamente, um problema, concordamos todos, é a burocracia excessiva. Nós andamos perdoem-me a expressão, nós professores andamos atolhados em burocracia. Eu costumo dizer na brincadeira que um professor é uma interface humana entre dois sistemas informáticos diferentes, porque, como diziam há bocado, nós andamos a repetir os mesmos dados em diversos sistemas. E se não tivermos esta noção da importância de simplificar, da importância de dizer aos professores o trabalho burocrático deve ser minimizado. E nós, direção, vamos vos dar as ferramentas, como aquele exemplo fantástico que vimos há bocado das visitas de estudo, para minimizar esse trabalho burocrático, para, dentro do possível, transformar as coisas do ponto de vista mais automático. E era precisamente isso que nós víamos nos professores que nos procuravam na Somos Solução. Era uma carga excessiva burocrática e depois pouco tempo para esse crescimento. Mas tenho que o dizer, aliado à falta de recursos ao longo de muito tempo, o que não permitiu o desenvolvimento de competências e o desenvolvimento de processos mais adequados. Perdoem-me a expressão, inclusive em papel. Mesmo em papel, as escolas podiam evoluir muito. O nosso arquivo em papel é um arquivo que radica no século XIX, quer dizer, as nossas estruturas de organização em papel são muito antigas, mas são prevalentes na escola toda, e, portanto, na escola, entenda-se, em todas as escolas. E é essa prevalência que às vezes criam certos problemas, Adelaide. Muito obrigada. Nós temos estado a ver, no fundo, aquilo que esta dimensão organizacional nos traz é uma oportunidade de termos um pensamento diferente na forma como olhamos a gestão da escola e a gestão do dia-a-dia. Para além daquilo que aparece em termos de diagnóstico, se colabora mais ou menos, nós temos de dar um passo atrás e por isso é que esta nossa série de iniciativas se chama Uma Escola com os Olhos no Futuro, no fundo, pensar como é que eu quero que a minha escola seja no futuro, em termos daquilo que é a sua gestão, em termos que é a qualidade de vida das pessoas, em termos da forma como eu quero comunicar com toda a minha comunidade educativa. Nós temos estado a ver aqui algumas coisas do que se chama o Power BI, e que tem, no fundo, diferentes níveis de complexidade. Nós temos a noção clara de que este é um caminho que leva a algum tempo, esta mudança de pensamento, disponibilidade para ter um sentido crítico sobre aquilo que se faz, de decisão em mudar, é algo que é um processo, não é um evento, não é um acontecimento. Exatamente. E que as escolas dão pequenos passos. Aquilo que a escola de Anselmo de Andrade, mais tarde, eventualmente algumas das outras escolas que estão no Conselho de Almada vão fazer, e muitas outras, é dar este primeiro passo para ganhar confiança e perceber como é que se faz. São coisas que não são complexas. Depois, à medida que se vai ganhando segurança, então vamos podendo avançar e retirando todo o potencial que há em termos de informação dentro das escolas, porque eu acho, na minha opinião, é talvez uma das organizações que mais informação tem, mais rica informação tem e que infelizmente não tem tempo para olhar para ela. Muito obrigada, Jorge, já voltamos daqui a pouco para falar. E a propósito de irmos dar mais um passo em termos da complexidade, do que é possível fazer com os dados, nós temos agora o Manuel Dias, que, como vos disse, é o National Technology Officer de Microsoft, mas é também, olá Manel, bem-vindo. Olá. Mas é também o vice-presidente da Associação Portuguesa da Data Science e da comunidade, fundador da comunidade de Power BI. Portanto, se é alguém que aqui gosta de dados e acredita nos dados e relativamente ao seu pessoal, é de facto o Manuel. Já vimos que as escolas estão a começar este caminho e não têm nem todas uma informação e uma prática consolidada nesta área.
no fundo, o que podes dizer a esta comunidade, que exemplos que nos podes dar para, de facto, mostrar da importância de se iniciar este trabalho neste sentido? Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a oportunidade. É um prazer voltar a encontrar-te, Adelaide, e cumprimentar todos os outros colegas e quem está a assistir. Como disseste, acima de tudo, acho que sou um apaixonado de informação. E quando olho para os exemplos, e este último exemplo que o professor Jorge Braga apresentou, é excelente, porque mostra um pouco aquilo que as escolas hoje em dia podem e o potencial que podem fazer à volta da informação. Eu costumo trabalhar com muitas organizações de variadas dimensões, e tenho como lema principal que a coisa mais importante é a capacidade humana, são as competências humanas, e claramente a escola aí tem um papel fundamental. Mas não só, também acho que hoje em dia devemos olhar para as escolas como organizações, no fundo não apenas na componente educativa ou pedagógica, mas geri-la como uma organização, seja na componente mais operacional, seja na componente de recursos humanos, seja na componente de financeira, portanto, seja na componente de interação com a sociedade. Portanto, há um conjunto de informação que eu acho que é bastante relevante, e como dizias, eu penso que a parte de educação e a parte de saúde são provavelmente os dois domínios onde existe mais informação e com maior impacto para todos nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, enquanto professores, enquanto alunos também. E eu normalmente gosto, e vou-vos apresentar aqui 2 ou 3 gráficos, portanto eu não preparei nenhum slide, mas como sou de informação e como gosto muito de informação, partilhar aqui 2 ou 3 slides e confirmem só que estão a ver o meu ecrã. E o primeiro tem muito a ver com este tema de como é que nós nos comparamos hoje em dia com os restantes países. Estão a ver o meu ecrã? Estamos sim, Manuel, estamos. Ok. Portanto, na prática, este índice da sociedade digital é algo que eu publiquei muito recentemente, no fundo, olha para Portugal nas várias competências digitais, é público, vocês depois podem consultar, e eu vou apenas pegar aqui em 3 ou 4 coisas que me parecem relevantes, nomeadamente no capital humano. No capital humano, como vocês veem, overall nós estamos abaixo da média europeia, e que logo de si é preocupante. E, portanto, as escolas, obviamente, têm aqui, provavelmente são das mais avançadas. Eu, quando vejo estes exemplos aqui, que algumas pessoas mostraram, fico deliciado, porque efetivamente começa a ver este tema da informação aplicada à gestão, aplicada às decisões, não apenas para fazer inteligência artificial ou fazer coisas mais avançadas, é efetivamente tirar partido. E o capital humano é talvez a parte mais importante. Nós somos o 18º da Europa, portanto, muito abaixo da média europeia, e depois tem outra componente que é a integração da tecnologia digital. E quando nós olhamos para o capital humano em particular, e eu estou-vos aqui a apresentar os dados lives, há 2 áreas muito importantes que eu gosto de salientar. Uma tem a ver com as competências digitais básicas, onde nós somos 19º, e depois, em termos de competências digitais avançadas, nós somos o 15º e estamos acima. Ou seja, nós, na verdade, e não é só nas escolas, nas organizações, as elites são boas. Nós precisamos é de subir a média, nós precisamos é de melhorar em média todos, e não apenas uma parte disso. E, portanto, as escolas, seja pela sua capilaridade, seja pelas competências mais avançadas dos professores, têm aqui uma oportunidade e um potencial enorme, seja pela informação que têm. Portanto, vocês depois podem ver aqui alguns indicadores que são relevantes. Outra área muito importante tem a ver com a tecnologia digital, e, portanto, quando falamos de tecnologias, como é que nós estamos a tirar partido dessas tecnologias? Seja ao nível das empresas, seja ao nível do setor público. E, portanto, hoje em dia nós olhamos para o nosso tecido empresarial, estamos muito abaixo, estamos 21º aqui, mas depois quando olhamos para as redes sociais, que usamos bastante, que vemos os miúdos a usar bastante, será que nós tiramos total partido dessa informação dentro do ecossistema educativo ou fora do ecossistema educativo? Claro, quando olhamos para Big Data, computação cloud, quando olhamos para, por exemplo, a parte de inteligência artificial, que claramente aqui está acima, mas quer dizer, isto não chega. Há um dos valores que eu gosto normalmente de ver, que é este que está aqui, que é quando olhamos para licenciados em tecnologias de informação ou para empresas de formação, nós continuamos muito abaixo. E, portanto, para mim é um orgulho ver estes exemplos que foram passando aqui, de como é que pode ser usada essa informação. E pegando um bocadinho como é que pode ser usada essa informação, Adelaide, e aqui, como eu já vos disse, acho que há um tema de estratégia, olhar para as escolas como organizações e, portanto, com uma estratégia, não só uma estratégia educativa, mas uma estratégia e um modelo de gestão e um modelo de organização, e depois uma questão de cultura. E, portanto, não é apenas um tema de competências digitais ou de literacia digital, como muitas vezes falamos, é um tema de cultura, é um tema de incutir aos professores, aos alunos, aos diretores, como é que podem tirar partido dessa informação. E eu dou-vos aqui um exemplo, 2 ou 3 exemplos muito rápidos. Um dos primeiros exemplos é algo que é público, é, por exemplo, um relatório que olha para
para a assiduidade, e aqui vocês podem ver vários tipos de análise que são feitos, e portanto olha para a assiduidade de uma escola secundária, mas não olha apenas à data de hoje, não olha apenas numa disciplina, não olha apenas num instante no tempo, eu consigo ver isso ao longo do tempo, eu consigo ver isso por escola, eu consigo ver isso em valores percentuais, eu consigo ver isso em termos de objetivos, eu consigo perceber por professor, por exemplo, consegui ter isso, consigo ver isso por disciplina, por curso, consigo ver isso por dia da semana. Portanto, eu tenho aqui um conjunto de vetores de análise e, como dizias, esta informação hoje em dia existe. É uma questão de ir buscar esta informação e conseguir efetivamente trazê-la e tratá-la e trabalhá-la e partilhá-la. E no tema da partilha, que aí vou fechar aqui, queria-vos mostrar aqui um exemplo que um dos meus alunos fez e que olha para a informação de educação em Portugal. E olha para a educação, estes dados são dados públicos, vocês de certeza que os conhecem melhor que eu, são dados da DGEC, e aquilo que é feito aqui é uma análise, como vocês podem ver, eu não vos vou detalhar toda a informação, mas olha para uma análise das médias escolares por região, e quando eu falo por região, vai ao nível do concelho, vai ao nível da disciplina, vai ao nível do distrito, vai ao nível de uma evolução histórica, portanto, aqui vocês podem ver algumas das análises, como vai, por exemplo, ao tema de uma análise das notas, e aqui estão toda a informação onde ela foi recolhida, mas olha, por exemplo, uma análise por género, portanto, aqui muito interessante, mais uma vez, perceber as notas no género masculino, do género feminino, como é que se distribuem pelas regiões, como é que isso evoluiu ao longo do tempo, se há uma grande diferença entre sexos, em que disciplinas é que eu tenho essa diferença maior, por exemplo, ao nível dos exames entre o privado e o público, também é muito interessante eu conseguir chegar aqui e perceber entre o privado e o público onde é que eu tenho mais exames, menos exames, onde é que as notas são superiores ou inferiores. Podem já ver que as notas no género feminino são maiores, a média, do que no masculino, mas quando eu começo a fazer esta análise... Claro, Manel. É? Claro. Pois, se calhar nós estamos em minoria, portanto eu aqui não faço críticas, temos que ser então, inclusivos. na educação, claramente. Temos que ser inclusivos, mas é impressionante ver, e no fundo aqui estamos a olhar para dados muito detalhados, obviamente eu não tenho tempo para vos mostrar todos estes dados. Isto pode ser partilhado, uma pergunta, desculpa, isto na verdade, Manel, pode ser partilhado? Isto está partilhado, existe um artigo no Observador feito por um aluno meu da nova IMS sobre toda esta informação, porque são dados públicos e na verdade a DGEC disponibiliza muita desta informação, mas aquilo que falta e que eu costumo dizer e que tem muito a ver com cultura, falta o tratamento desta informação, falta olhar para esta informação e realmente tratá-la e perceber onde é que a minha escola está, se isto se compara com outras escolas, qual é o ranking por disciplinas, não é apenas um ranking global, onde é que eu posso melhorar? Posso melhorar no tema das notas, posso melhorar no tema da assiduidade, posso melhorar no tema do sucesso das visitas de estudo. Quer dizer, existem aqui um conjunto de áreas que hoje em dia a informação está disponível, seja dentro das escolas, seja a nível nacional, e que eu posso usar para a tomada de decisão. E, portanto, é um bocadinho esse o desafio que eu acho que temos todos, enquanto pais, enquanto professores, enquanto alunos também, mas enquanto sociedade, é trazer esta informação e conseguir que ela tenha impacto nas nossas decisões para um sistema educativo mais ágil, mais eficiente, mais inteligente e mais ligado à sociedade. Obrigada, Manel. Aqui o tema do ranking não é um tema muito pacífico, porque estamos a comparar às vezes situações que não são comparáveis, mas há de facto aqui uma riqueza muito grande em termos de informação, que, como disseste, está disponível nas escolas. Temos vários passos para dar, até ter um Power BI muito simples, que já agora é algo que que se faz com Excel e com ferramentas que podem estar nos desktops. São ferramentas, eu não falei muito das ferramentas, e são gratuitas, mas só para dizer disso... O Power BI Desktop é gratuito hoje em dia, para fazer muito o que está aqui. Portanto, é um pouco aquilo que é este convite para a dimensão organizacional, é pensar para além daquilo que foi mais direto da SELF, e que é importante com certeza, mas que naquilo que é a construção do PAD seja pensado qual é o futuro, o que é que nós queremos ser enquanto organização, com a sua especificidade, como é evidente, mas que não deixa de ter um conjunto de processos, um conjunto de pessoas e que pode com certeza melhorar. Muito obrigada, Manuel, por o teu contributo. Vamos agora, portanto, terminamos esta primeira parte que tinha a ver com processos de simplificação, Power BI, dados, e vamos passar agora para a temática da
daquilo que tem a ver com uma liderança transparente. A liderança transparente no sentido de uma grande partilha de abertura, de comunicação e colaboração entre a escola e a comunidade educativa, com os encarregados de educação, naturalmente com os professores, mas mais aqueles que muitas vezes estão um bocadinho menos próximos da escola enquanto organização. E resolvemos convidar aqui duas pessoas, um encarregado de educação e um aluno, para nos dar a sua perspectiva de como é que é possível ter uma vivência mais próxima e mais colaborativa com a escola e, sobretudo, como é que ela surge em contexto do digital. Luís Costa, muito obrigada mais uma vez por estar connosco. Eu sei que tem uma experiência particular nos Açores, também um pouco próxima talvez do continente, mas no fundo com o aumento da utilização da tecnologia por via designadamente da pandemia, houve aqui um conjunto de mudanças que se surgiram na relação e na colaboração com a escola, entre a escola, os alunos e os seus encarregados de educação. Pode-nos dar essa experiência, dizer como é que vivenciou e o que é que neste momento valoriza mais na relação com a escola dos seus filhos? Boa tarde a todos. Obrigado, antes de mais, pelo convite. Como a doutora Adelaide referiu, apesar de ser professor, estou aqui como encarregado de educação. Pelo que aqui trago a junção de duas visões diferentes, ainda que o foco seja como encarregado de educação, especialmente porque sou encarregado de educação numa zona que é considerada a cauda da Europa, que é a Rapteix. Antes do ensino remoto de emergência aqui nos Açores, estávamos em pleno período experimental do uso do novo sistema de gestão escolar, que ainda está ativo e já fez ele só por si um grande passo em frente para a uniformização entre escolas e os processos e os programas que as escolas utilizavam, mas também no contacto digital entre encarregado de educação e diretor de turma. Claro que rapidamente se tornou óbvio que um sistema criado para aspectos burocráticos de escola não era o suficiente para a tarefa quase impossível que era a continuação da escola presencial no modelo online. Com a pandemia e o combate às suas restrições, os professores, pais e alunos viram-se obrigados a criar ecossistemas de interajuda. Neste processo, a tecnologia, apesar de ser o objeto em foco, e realmente foi e é de grande importância, ela veio-se apoiar nas relações humanas já existentes. Lembrar que nós tivemos o ensino remoto de emergência no terceiro período do ano 2020. Se fosse no início do ano, as coisas não teriam corrido, eu não vou dizer tão bem, mas não teriam corrido de qualquer forma. É preciso lembrar que as escolas estão agora a levar um reforço em investimento em termos de hardware e software, mas que durante muitos anos, com a falta de recursos, as escolas especializaram-se nas relações humanas. E o nosso colega aqui, Jorge, esteve a referir que já não é uma questão de se não tem papel ou não tem papel, é de falta de fotocopiadora. E isto aplica-se nas mais variadas áreas dentro da escola. No meu caso em particular, sendo pai de crianças no primeiro ciclo, o ênfase foi dirigido à minha pessoa, pois apesar do encarregado de educação ser vital em qualquer idade dos alunos, claro, numa aprendizagem com idades tão tenras, em que os alunos não só não têm recursos, como eram ativamente descuidados da tecnologia, serão o encarregado de educação a fazer o tal interface entre escola e alunos. Por agora, no meu ver, as escolas ainda não encontraram lugar para as tecnologias e para as competências adquiridas a ponto do combate à pandemia, porque este combate continua, como fomos amargamente recordados ainda recentemente pelo nosso primeiro-ministro. Ou seja, as ligações entre pais e professores estão ativas e, por consequência, existe uma proximidade muito grande entre escolas e encarregados de educação. Eu, presentemente, sei o que é que os meus filhos estão a fazer na escola, as suas dificuldades. Se eu quiser contactar com a diretora de turma, basta-me utilizar o telemóvel, quando anteriormente eu teria que marcar uma reunião presencial pelo caderno do aluno para me inteirar do que estava a passar. Ou seja, enquanto que agora o feedback é quase instantâneo, anteriormente eu tinha que marcar uma reunião para a semana a seguir para tratar de um assunto relacionado com os meus educantes. Eu espero, sinceramente, que no futuro não se caia num erro muito comum, que é de utilizar a tecnologia para acelerar os processos burocráticos. Acabamos por os complicar. Com a desculpa por ser mais rápido, nós podemos fazer mais. Gostaria de ver a tecnologia usada, sim, para consolidar as aprendizagens. É preciso ter em mente o número de horas que os nossos filhos já passam na escola e o quanto os encarregados de educação acabam por não ter a oportunidade de participação na escola, senão quando algo corre mal. Já sei que na sociedade moderna é quase um dado adquirido que nós temos de trabalhar mais.
Mas, ao mesmo tempo, a escola também pode dar ajuda para um maior envolvimento dos encarregados de educação na ultrapassagem dos desafios dos alunos, os ditos nativos digitais. Espero, então, que o novo foco seja sobre a inclusão digital dos encarregados de educação, para que eles participem na escola, sem ser aquela convocatória para falar com o diretor de turma quando alguma coisa corre mal, mas, ao mesmo tempo, que não se sacrifique o tempo familiar para o fazer. Os encarregados de educação já estão ligados à internet, é encontrar uma forma de estarem ligados à internet à escola. Será, no meu ver, o melhor aproveitamento que podemos fazer dos esforços que têm vindo a ser feitos desde abril de 2020, mas também um bom passo em frente para evitar os problemas que existem atualmente nas escolas. Espero ter ajudado com esse pequeno testemunho. Muito obrigada, ajudou com certeza, Luís, é a sua perspectiva, não há aqui perspectivas, nenhuma apreciação sobre a perspectiva, é a sua vivência, de facto, houve aqui um reforçar, em alguns casos, das relações humanas que já existiam, só que de forma diferente, mas que a tecnologia acabou por preservar aquilo que era mais importante, que era o saber que se está acompanhado, e os alunos e os pais e os professores criaram com a tecnologia nesses momentos difíceis, mas agora também dando continuidade a esta disponibilidade, esta transparência, esta abertura para a colaboração. Muito obrigada. Chegamos agora à altura de ouvir os alunos, que são no fundo aqueles para quem a escola se organiza, se trabalha e são o centro da escola. Vamos ouvir o Pedro Pinto. Pedro, muito obrigada mais uma vez, ele é aluno do 12º ano do agrupamento de escolas José Estevão e vem falar também daquilo que é a sua experiência de trabalho numa escola, onde o princípio da transparência e da colaboração é um valor e é algo que vive no dia a dia. Pedro, bem-vindo, estamos a aguardar então a tua intervenção. Muito boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu chamo-me Pedro Pinto e sou aluno da Escola Secundária José Estevão e vou falar-vos um pouco da minha perspectiva no âmbito da comunicação e colaboração dentro da escola. Vou falar-vos um pouco da rede social interna do agrupamento de escolas José Estevão, que começou a ser mais utilizada durante o confinamento e que continua a ser utilizada diariamente no ensino presencial. Esta rede social chama-se Yammer, que é uma rede social perfeitamente segura, onde apenas os membros da comunidade educativa têm acesso. É como se fosse uma escola física, onde apenas as pessoas que têm uma conta, que a escola criou, como existe uma conta para alunos, uma conta para professores e uma conta para encarregados de educação, e essas pessoas entram com a autorização que eles têm. Um exemplo de como é que funciona esta rede social é como está no PowerPoint, que pronto, era que as comunidades apareciam do lado esquerdo e os posts apareciam no meio. Agora, seguindo para o PowerPoint a seguir, esta rede social está subdividida por comunidades. Estas comunidades servem para dinamizar os projetos. Estas comunidades também podem ser criadas por qualquer utilizador, inclusive os alunos, que, por iniciativa própria e também, de certa forma, incentivados pelos professores, são incentivados a publicar estes trabalhos, publicar posts nestas comunidades, trabalhos como experiências de laboratório, projetos de voluntariado, vídeos que fizeram sobre estes temas e que se enquadrem nestas comunidades. Comunidades como direitos humanos, interculturalidade, saúde, existem diversas comunidades que já estão na rede social. Agora vou-vos apresentar um exemplo de um post que foi publicado por mim noutra comunidade, na comunidade chamada Segurança, Defesa e Paz, que era um trabalho que consistia em falar sobre os migrantes e os refugiados, e nós fizemos um vídeo e, entretanto, publicámos na rede social e teve um desempenho, teve muitas visualizações, teve 1200 visualizações e 200 reações, comentários. E estas 1200 visualizações é um número muito, muito significante, porque estamos a falar dentro de uma escola, estamos a falar dentro de uma comunidade. E antes, estes trabalhos que nós fazíamos ficavam dentro da sala de aula, ficavam presos dentro do contexto de sala de aula e agora passam a ser publicados no Yammer, o que faz com que os outros alunos vejam os trabalhos e cria aqui como se fosse uma interação entre os alunos, falando eles sobre as coisas da escola e também
valoriza um pouco a aprendizagem do aluno e, de certa forma, também facilita a articulação com os professores. E isto leva-me a outro tópico muito importante, que é a aprendizagem, e agora se pudesse passar para o slide, obrigado, que leva a valorização do trabalho do aluno, que também é muito ajudada pelo smartphone, que agora toda a gente tem a aplicação na escola do Yammer, tem a aplicação no telemóvel e vai consultando, vai recebendo os trabalhos dos colegas e, de certa forma, vai havendo sempre aqui uma valorização do trabalho, não só por parte dos professores, como era de antes, que davam as notas, mas também uma valorização por parte dos alunos e dos próprios encarregados de educação, que têm acesso a esta rede social. E que, para os encarregados de educação, também é bom, porque eles, além de receberem as notas que os alunos têm, eles podem ver e seguir o processo e o caminho dos alunos e ver os trabalhos e os projetos em que a escola está envolvida. Pronto, é esta a minha perspectiva e o meu testemunho. Muito obrigada, Pedro, pela excelente participação e pela partilha da tua experiência. Está connosco também o professor Luís Nunes, que acompanhou no fundo, que acompanha este projeto, e que nos falou em tempos de que este tinha criado também uma dinâmica, para além das dinâmicas de aprendizagem, outras dinâmicas, quer do aspecto socioemocional e muitas outras dentro da escola. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? E muito obrigada pela sua participação. Olha, antes de mais, boa tarde a todos e agradecer o simpático convite da doutora Adelaide Franco. Eu, depois do que o Pedro disse, fiquei com pouca margem para falar, porque ele foi muito esclarecedor, não é, da vivência dele, e porque isso é evidência. Realmente a rede social Yammer tem um papel importante quando aquelas atividades muito comuns de apresentação de trabalhos, de visualização de trabalhos, de convite de encarregados de educação a estarem presentes na escola para os ver, com a pandemia o virtual apareceu como uma resposta a essa necessidade. Como é que eu posso mostrar os trabalhos dos alunos? Como é que eu permite essa interação e o feedback e a visualização pelos encarregados de educação. E realmente o Yammer apareceu com essa solução. E mais, permitiu um outro aspecto, permitiu uma visão e uma interação de agrupamento. Portanto, estamos a falar de 6 estabelecimentos de ensino, desde o primeiro ciclo ao ensino secundário, e a rede Yammer permite que o agrupamento tenha efetivamente uma dimensão de organização como um todo. E, portanto, permite que um aluno, que foi isto que nós ficámos surpreendidos, e tenho que dizê-lo, que um aluno do primeiro ciclo pudesse comentar um trabalho do terceiro ciclo ou do ensino secundário e que o mesmo aconteça. Ou seja, que um aluno do ensino secundário encontrasse e entendesse que um trabalho do primeiro ciclo ou do segundo ciclo podia ser inspirador e faz um comentário. E, portanto, todas estas visualizações que o Pedro falava são visualizações únicas, portanto, estamos a falar de uma autenticação, dá uma visualização. Todas as reações acabam por valorizar o trabalho dos alunos. E permite-me só uma nota final, e permite também, nomeadamente os estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo, que muitas vezes estão mais isolados, que sejam vistos por toda a comunidade educativa. E, portanto, isso foi um ganho muito grande, e tão grande que ficou. Ou seja, na cultura organizacional, o Yammer ficou. E por isso é que o Pedro estava a dizer, bem, faz uma atividade, uma experiência em sala de aula, e há um registro, e toda a gente quer ter um registro para publicar no Yammer, porque ganha aí uma visibilidade para toda a comunidade educativa e, portanto, não ficam as coisas encerradas nos estabelecimentos e, portanto, tem uma projeção maior. E, portanto, era esse o reconhecimento aqui, assim, desta ferramenta. Sem dúvida, muito obrigada. E, além disso, a questão da utilização do telemóvel, do smartphone, é aqui vital, penso eu, para os alunos, porque é a diferença entre utilizar o telemóvel para a aprendizagem na relação com a escola, em vez de utilizar o telemóvel para outras coisas. Exatamente. O telemóvel tem lugar na sala de aula e tem lugar justamente para potenciar este registro. Portanto, a presença dele na sala de aula está para
este serviço, eu faço o vídeo, coloco o post, porque os alunos, efetivamente, como o Pedro disse, são incentivados a ser eles a fazerem o post e não o professor. Portanto, está na mão deles essa tarefa de grupo. E, portanto, o telemóvel, aliás, peço desculpa, não seria possível fazer nada do que fizemos sem o telemóvel. Sem o telemóvel. Sem o telemóvel, portanto, isso seria impensável sem os dispositivos móveis. Claro, senão. Querias dizer alguma coisa, acrescentar, Pedro? Estava a ver-te aqui a acenar a cabeça, não sei se mais alguma coisa querias acrescentar. Não, estava só a concordei com tudo. Concordar, de facto, a questão do telemóvel é hoje também muito valorizada como sendo um instrumento fundamental e complementar do ponto de vista das tecnologias digitais, já não tanto ao nível dos alunos no computador, mas no sentido da sua utilização imediata, responsável, porque esta questão desta rede social, que é o Yammer, é de facto segura e por isso mesmo, no fundo, acaba por reforçar a responsabilidade daqueles que participam, que colocam posts e que comentam. Portanto, é aqui toda uma cultura também de participação e colaboração que se cria. Muito obrigada. É de facto um testemunho muito interessante. Eu queria perguntar se dos nossos oradores estamos a chegar à fase final da nossa sessão. Só mais uma ou duas coisas para partilhar convosco. Não sei se os restantes oradores que querem partilhar, dizer um comentário final, professor Carlos, Jorge Braga, alguma coisa, senão iríamos tentar ouvir também algumas questões, mas algumas questões que estejam a chegar no chat. Quer dizer, se quiserem, eu podia só desenvolver ali 2 minutinhos ali uma ideia que eu tinha também colocado, que era uma perspectiva mais pragmática e mais literal da implementação do PAD, porque nós temos lido muitos PADs, certo? E tinha ali 4 ou 5 pontos que eu achava que eram fundamentais, e acho que são fundamentais precisamente no desenvolvimento e na elaboração do PAD. Não sei se podem mostrar esse slide que eu tinha há bocado, que é precisamente esta questão se a Adelaide concordar, que é precisamente esta questão de que estávamos a falar agora mesmo, que é a questão da formação. É nós termos uma noção clara da capacitação dos decisores. Ou seja, quando nós vamos construir um PAD, nós temos que ter pessoas como estes professores fantásticos, com estes alunos, que têm conhecimento destas coisas todas. Têm conhecimento da identidade digital, como eles falavam de Yammer, têm conhecimento destas capacidades todas. Depois, por outro lado, nós temos que ter esses dados consolidados. Ou seja, de uma vez por todas, nós temos que acabar com aquelas grelhas de avaliação espontânea que às vezes existem nas escolas e que os professores muito sofrem com elas. E especialmente essa questão da subsegmentação dos dados, ou seja, muitas vezes os professores são obrigados a avaliar com extremo detalhe e a criar um caminho de dados enorme que depois praticamente para pouco serve. Depois, a implementação do arquivo digital. Isso é uma coisa que todos os PADs devem prever em termos de implementação concreta, porque existe legislação específica sobre como é que devem ser guardados os dados numa escola pública, em que, por exemplo, existe uma prevalência dos PDFs por oposição ao ODT, e aqui um bocadinho, enfim, não é um formato, nenhum dos dois é um formato da Microsoft, mas são os formatos que o governo escolheu do ponto de vista prático, e finalmente, sem dúvida alguma, nós temos uma noção clara de capacitar os utilizadores, que no fundo é o que está a ser feito nas outras escolas também, que é garantir que os nossos professores, alunos, etc., percebem o ponto fulcral. Se não houver esta capacitação dos decisores, esse para mim é um ponto bastante importante. Se quem está a decidir, quem está a criar o PAD não tem essa capacidade de perceber o que está envolvido, a coisa vai, obviamente, ser bastante complicada. Desculpa, Adelaide, era mesmo só para Não, com certeza, certeza. Acho que sim. É um contributo importante. Sabem que neste momento o programa de capacitação digital docente está muito focado na dimensão pedagógica, mas também quando se fala em cultura digital não é apenas um modelo de pensamento e de valores, mas também de conhecimento que faz com que cada professor, cada elemento da comunidade educativa conheça o potencial e que as tecnologias, independentemente do software A ou B, têm para transformar as suas vidas e na escola e aquilo que vão ser transformadoras do seu futuro. E, portanto, esse trabalho não está ainda a ser feito, mas eu julgo que é muito importante ser feito
não é a literacia, mas este conhecimento do que vai ser o futuro, é o futuro das tecnologias e do digital, para começarmos hoje a preparar esse futuro e não apenas estarmos a criar um PAD que resolve problemas do passado. Esta, para mim, é a principal questão. O PAD não pode ser apenas centrado na resolução dos problemas que existem, da internet, até às vezes das questões da eletricidade, dos quadros elétricos, mas é pensar no que é que nós vamos, qual é o caminho que vamos ter que passar para transformar a nossa escola e no sentido de uma escola com os olhos no futuro. Vamos então terminar. Eu queria pedir, tínhamos aqui algumas para finalizar. Joana, podíamos passar já para a fase seguinte, o slide seguinte, por favor, a seguir às questões. Exatamente. Muito obrigada. Este é apenas um recordar aquilo que foram os 3 pilares de transformação digital que foram apresentados logo desde o início, no sentido das aprendizagens, da dimensão da informação e do conhecimento, da criatividade dos alunos, mas porque gostamos muito de estar convosco, pensámos em lançar um desafio às escolas, um convite às escolas, para dar continuidade de alguma maneira a este trabalho destes 5 meses que fizemos junto de todos vós. E este convite, desafio, Joana? É o Paulo que está a mexer nos... É o Paulo. E é, no fundo, fazer um convite às escolas de o entenderem para participarem em projetos piloto. Nós aqui falámos em 3 áreas, a questão da burocracia, da simplificação e automatização do digital. Falámos também da informação ao conhecimento com o Power BI, é também um caminho que as escolas podem tentar trilhar, e também neste mais relacionado com o IAMAR e com estas comunidades de partilha, como é que se podem criar dentro das escolas comunidades educativas em rede, com segurança, com privacidade e com as vantagens que o Pedro tão bem soube partilhar e apresentar. Nós vamos, naturalmente, no final desta sessão, enviar o link de acesso à gravação. Vai ter também um pequeno questionário para as escolas que entenderem, podem manifestar o seu interesse, que querem fazer parte de um projeto piloto, algo que será suportado de alguma maneira através de uma formação de curta duração. Estas coisas parecem complexas, mas não são assim tão complexas, a não ser os fantásticos Power BIs do Manuel Dias, esses sim são mais complicados, mas há muita coisa mais simples que se pode fazer como primeiro passo. Poderemos fazer acompanhamento, há recursos de apoio que são disponibilizados. Referir também que estas soluções, isto foi também uma das condições que eu tentei fazer com a Microsoft, foi tudo isto que está a ser apresentado são soluções gratuitas e, portanto, o investimento é de tempo, é de vontade de aprender e é o tempo de quererem mudar nas escolas. Vamos terminar então com mais uma vez o nosso muito obrigada. A Joana tem aqui mais algumas notícias para dar. Joana? Sim, já quase no fim da nossa sessão, eu gostaria de apresentar um dos maiores eventos tecnológicos portugueses, o Building the Future, EduDay, onde a tecnologia, a inovação e liderança se cruzam para potenciar as pessoas e as empresas. O evento será transmitido em live streaming nos dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2022, de dar destaque ao dia 28 de janeiro, onde terá lugar o EduDay. Através deste QR Code ou deste link, poderão adquirir os vossos bilhetes para esta 4ª edição, que promete muitos insights, conexões e tecnologia. Adquirir gratuitamente. Gratuitamente, exatamente. Portanto, é no fundo também uma oferta aqui que a Microsoft está a fazer para todos aqueles que participaram nesta sessão, podem utilizar, resgatar os bilhetes para este EduDay, que será em live streaming, embora haja algumas sessões gravadas, e nós também alguns de nós vamos estar aqui também nesta sessão dia 28 a apresentar mais soluções. Muito obrigada a todos mais uma vez, foi um prazer estar nestas sessões, nestas 4 sessões, e como temos saudades vossas, se nos quiserem de volta para conversarmos desta forma mais informal, vamos estar a aguardar a manifestação de interesse relativamente a estes projetos pilotos que poderemos fazer com todas as escolas que assim o quiserem. Muito obrigada a todos, continuação de um excelente trabalho, bom Natal, um bom ano
bom, merecido interrupção letiva e até breve. Muito obrigada.